A porta se fechou atrás de mim, com um clique familiar naquela manhã comum de trabalho. Mal sabia eu que aquele dia marcaria o começo de uma experiência que mudaria para sempre minha visão sobre as pessoas. Por cerca de 2 anos, trabalhei em um pequeno escritório de contabilidade, uma empresa recém-formada com apenas 10 a 15 funcionários. Sendo sincero, o ambiente estava longe de ser empolgante. Passávamos a maior parte do dia sentados em nossas mesas, perdidos entre números e relatórios, com pouco tempo para conversas ou momentos de descontração. Mas aquele lugar também me apresentou a Carla, a única pessoa que conseguia adicionar um pouco de cor àqueles dias repetitivos. Ela trabalhava na mesa ao lado da minha, sempre com um sorriso caloroso e uma palavra gentil para todos. Começamos a namorar alguns meses depois que entrei na empresa, e ela se tornou meu refúgio naquele ambiente monótono. Os primeiros meses transcorreram sem nada significativo para contar, até que um novo funcionário se juntou à nossa equipe. Seu nome era Tiago. Desde o primeiro instante em que o vi, percebi que havia algo diferente nele. Era um homem magro, com expressões faciais quase inexistentes e uma postura extremamente reservada. Sempre se mantinha afastado dos outros, como se houvesse construído uma barreira invisível ao seu redor. Quando alguém tentava conversar com ele, limitava-se a responder com monossílabos ou simplesmente ignorava a tentativa de contato. Carla e eu inicialmente pensamos que ele era apenas tímido, talvez alguém com dificuldade para se relacionar com novas pessoas. Ela, com sua natureza amigável, tentou várias vezes incluí-lo nas conversas durante o almoço ou nas pausas para café. Porém, seu silêncio constante logo começou a se tornar perturbador. Com o passar das semanas, notei algo curioso. Tiago conseguia entrar e sair do escritório sem interagir com absolutamente ninguém. Era como se ele tivesse desenvolvido uma habilidade especial de se tornar quase invisível. Carla acabava frustrada pela falta de resposta nas suas tentativas de aproximação. Logo percebemos que os dias de trabalho ficavam cada vez mais pesados quando compartilhávamos a mesma área, apenas Carla, Tiago e eu. Às vezes, sua presença parecia absorver toda a energia do ambiente. Apesar de nos evitar constantemente, comecei a notar algo inquietante. Os olhares discretos que ele lançava na direção de Carla quando achava que ninguém estava observando. Um dia, durante uma reunião geral na sala de descanso, tivemos um momento que ficou gravado na minha memória. Eu estava sentado à esquerda de Carla, e ao olhar discretamente para o lado, vi Tiago observando-a com uma intensidade perturbadora. Ela estava tão concentrada na apresentação do nosso chefe que não percebeu, mas aquele olhar fixo e impassível me causou um desconforto profundo. Não sou um homem ciumento. Carla é linda e sempre chama a atenção naturalmente. Mas havia algo no modo como Tiago a observava que parecia ultrapassar as fronteiras do normal. A partir daquele momento, comecei a prestar mais atenção nos seus hábitos, mas optei por não comentar nada com Carla para não preocupá-la sem necessidade. Algumas semanas depois, organizamos uma pequena comemoração para o aniversário do nosso chefe na sala de conferências. Entre conversas animadas e fatias de bolo, percebi Tiago sozinho em um canto, deslocado como sempre. Decidi que era o momento de tentar novamente uma aproximação. "Como você está se sentindo aqui na empresa?" perguntei casualmente. "Bem", respondeu ele secamente, sem me olhar nos olhos. Ainda tentando quebrar aquela barreira, fiz uma pergunta que considerei inofensiva, mas que tinha uma intenção específica. "Ei, notei que você observa bastante nossa equipe. Está se interessando por alguém aqui?" O silêncio que seguiu foi opressor. Após vários segundos sem resposta, tentei aliviar o clima com uma risada nervosa. "Não precisa ficar constrangido, só estou tentando puxar assunto." Foi então que notei seu olhar se desviando completamente do meu, enquanto a cor do seu rosto mudava sutilmente.
Não era raiva o que via em sua expressão, mas algo mais complexo, como uma mistura de vergonha e ressentimento. Percebi que tinha tocado em um ponto sensível e recuei, dizendo que estava apenas brincando. Mas Tiago já havia se fechado completamente, mantendo-se em silêncio absoluto. Pensei que aquela tentativa fracassada de comunicação tivesse encerrado qualquer possibilidade de interação futura com ele. Estava enganado. 2 dias depois, numa manhã de quarta-feira, algo estranho aconteceu. Carla e eu nos preparávamos para ir ao trabalho quando ela notou algo incomum no micro-ondas. Ao abrir a porta do aparelho, encontramos uma pequena boneca de palhaço, com um sorriso pintado grotescamente no rosto de plástico. "De onde veio isso?" perguntei confuso. "Não sei", respondeu Carla, visivelmente perturbada. "Isso não é meu, e eu nunca vi antes." Um arrepio percorreu minha espinha. Examinamos as fechaduras das portas e janelas, mas não havia sinais de arrombamento. Alguém tinha entrado em nossa casa enquanto dormíamos e deixado aquele objeto inquietante no micro-ondas. Decidimos não ignorar o incidente e chamamos a polícia. O oficial que atendeu nosso chamado examinou a boneca e verificou a casa, mas como não havia danos ou sinais de entrada forçada, limitou-se a nos aconselhar a reforçar as fechaduras. "Não há crime sem danos ou roubo comprovados", explicou ele, indiferente ao nosso medo. "Entrem em contato novamente se algo mais acontecer." Carla sugeriu instalar câmeras de segurança e concordei imediatamente. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, percebi imediatamente a ausência de Tiago. Era estranho, considerando que ele nunca havia faltado ao trabalho desde que começara a trabalhar conosco. Aquela ausência, justamente após o incidente da boneca, aumentou minha inquietação. Por volta do meio-dia, o mistério foi esclarecido de forma chocante. Nosso chefe saiu de sua sala com uma expressão pálida e reuniu todos os funcionários para um comunicado urgente. "Preciso informar que Tiago foi preso ontem à noite", anunciou ele com a voz trêmula. "A polícia o deteve por suspeita de envolvimento no desaparecimento de uma mulher com quem trabalhou anteriormente." O escritório inteiro mergulhou em um silêncio atordoado. Olhares de choque e confusão eram trocados entre todos os colegas. Senti um calafrio percorrer meu corpo quando meus olhos encontraram os de Carla, que estava visivelmente abalada com a notícia. Desconcertado e precisando entender melhor o que estava acontecendo, voltei para casa e comecei a pesquisar sobre o caso na internet. Em um fórum de notícias locais, encontrei um artigo que fez meu sangue gelar. Tiago havia sido acusado e posteriormente condenado pelo assassinato de uma colega de trabalho há 10 anos, quando ambos trabalhavam em um circo itinerante. Ele havia cumprido parte da pena e saído em liberdade condicional, usando documentos falsos, o que explicava como conseguiu ser contratado por nossa empresa sem levantar suspeitas. A reportagem descrevia detalhes horripilantes. O apartamento de Tiago estava repleto de bonecos de palhaço, idênticos ao que encontramos em nossa casa. Mais perturbador ainda, as autoridades haviam encontrado em seu computador fotografias de várias mulheres que, segundo a investigação, seriam suas possíveis próximas vítimas. Senti um nó na garganta e liguei imediatamente para Carla, pedindo que ela voltasse para casa. Mostrei-lhe o artigo e juntos fomos à delegacia prestar depoimento sobre o boneco de palhaço que havíamos encontrado. O detetive responsável pelo caso confirmou nossas suspeitas. Entre as fotografias encontradas no computador de Tiago, havia várias de Carla, tiradas em momentos em que ela claramente não sabia que estava sendo fotografada. O boneco no micro-ondas era um sinal, um precursor do que ele planejava fazer. Nas semanas que se seguiram, descobrimos que Tiago havia conseguido uma cópia das chaves de nossa casa. O zelador do prédio confessou que ele o havia convencido a permitir acesso ao nosso apartamento, alegando que precisava deixar uma surpresa para sua colega de trabalho.
Após o julgamento, que resultou em sua condenação à prisão perpétua devido à reincidência, Carla e eu decidimos nos mudar para outra cidade. O trauma daquela experiência foi profundo demais para continuarmos vivendo no mesmo lugar. Hoje, 3 anos depois desses eventos, trabalhamos em uma nova empresa e tentamos seguir nossas vidas. Carla e eu nos casamos recentemente, mas as cicatrizes daquela experiência ainda estão presentes. Aprendemos da maneira mais difícil que, às vezes, a verdadeira face de alguém permanece oculta atrás de uma máscara que nem sempre conseguimos enxergar. Quando caminho pelas ruas ou entro em um novo ambiente de trabalho, não posso evitar observar atentamente as pessoas ao meu redor. A crueldade humana pode se manifestar de maneiras que jamais imaginaríamos, muitas vezes escondida atrás de um silêncio que confundimos com timidez ou introversão. Essa lição, ainda que dolorosa, talvez tenha salvado nossas vidas. Aos 23 anos, eu me tornei o mais jovem líder de uma equipe de resposta tática em nossa cidade, uma promoção acelerada devido ao meu desempenho excepcional e à escassez de oficiais qualificados. Era um trabalho extremamente perigoso, onde enfrentávamos situações críticas com reféns e criminosos armados quase semanalmente. Nesse ambiente de alta pressão, conheci o Tenente Miguel, que se tornou meu braço direito e melhor amigo. Mesmo nas situações mais tensas, ele conseguia arrancar sorrisos da equipe inteira. Seu humor não era apenas uma qualidade pessoal, era uma ferramenta valiosa que nos ajudava a manter a sanidade em meio ao caos diário que enfrentávamos. Numa quinta-feira de abril, recebemos um chamado sobre um tiroteio no centro comercial. Desde a saída da base, notei algo diferente em Miguel. Estava inquieto, checava constantemente seu celular e parecia desconcentrado. Antes mesmo de estacionarmos completamente a viatura, ele saltou do veículo e correu em direção ao local, quebrando todos os protocolos de aproximação segura que tanto treinávamos. Quando finalmente o alcancei, a cena era perturbadora. Um homem estava caído com ferimentos de bala e Miguel segurava sua arma de serviço ainda quente. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas o homem não resistiu. Aquela ação precipitada me incomodou profundamente. Não era assim que operávamos. De volta à sede, confrontei Miguel em minha sala. O que aconteceu lá? Por que você ignorou completamente o protocolo de aproximação em equipe? Ele deu um sorriso estranho, quase desconectado da gravidade da situação. Estava apenas ansioso para resolver logo a situação. Você sabe como sou impulsivo às vezes. Sua resposta soou vazia, inadequada para um profissional experiente. Havia algo mais ali. Movido por uma intuição persistente, iniciei uma investigação discreta. Ao verificar a identidade da vítima, descobri algo alarmante. Ela e Miguel eram conectados nas redes sociais. Com a autorização judicial que obtive, devido à suspeita de comprometimento de um agente, acessamos suas comunicações. O que encontramos foi devastador. Centenas de mensagens trocadas ao longo de meses revelavam que Miguel vendia informações confidenciais sobre nossas operações. O homem que ele matou era seu contato, e tudo indicava que o eliminou para silenciá-lo após uma disputa sobre pagamentos. Aquela revelação me atingiu como um golpe físico. O homem que eu considerava meu melhor amigo não apenas traía a corporação, mas também colocava em risco a vida de todos os nossos colegas. Durante dias, lutei internamente com o que deveria fazer. Tentei até mesmo conversar com ele uma última vez, dando-lhe a chance de se explicar, mas suas negativas apenas confirmaram minhas suspeitas. Com o coração pesado, mas certo de meu dever, apresentei as evidências aos meus superiores. Miguel foi preso, processado e, após um julgamento doloroso onde tive que testemunhar contra ele,
condenado por obstrução da justiça, venda de informações confidenciais e homicídio. Recebeu uma sentença de 15 anos. O tempo passou. Quando completei 26 anos, já fazia quase 3 anos desde aquele incidente. A ferida emocional havia cicatrizado, embora a cicatriz permanecesse. Fui promovido, formei uma nova equipe e segui em frente, raramente mencionando o nome de Miguel ou os eventos daquele dia. A corporação havia implementado novos protocolos de segurança após o caso, e eu mesmo ministrava treinamentos sobre integridade policial para novos recrutas, usando aquela experiência, sem nomes, como exemplo das consequências da corrupção. Uma noite de terça-feira, cheguei em casa mais tarde que o habitual, após uma reunião estratégica. Ao abrir a porta do meu apartamento, parei abruptamente. Tudo estava revirado. Móveis tombados, gavetas esvaziadas, vidros quebrados. Não parecia um roubo comum. Era metódico, quase pessoal. Saquei minha arma e verifiquei cada cômodo, mas o invasor já havia partido. Ao chamar a polícia, fui informado que o prédio havia passado por uma manutenção no sistema de segurança naquele dia, deixando as câmeras temporariamente desativadas. Uma coincidência preocupante. Enquanto os oficiais registravam a ocorrência, notei algo na mesa de cabeceira. Um pequeno cartão com as palavras "Lembre-se de mim" em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Era de Miguel. Na manhã seguinte, liguei para meu antigo supervisor e descobri o que temia. Miguel havia sido liberado uma semana antes por bom comportamento e redução de pena. Como procedimento padrão, eu deveria ter sido notificado oficialmente, mas devido a uma mudança recente no sistema administrativo, meu endereço atual não estava atualizado nos registros de notificação. Aumentei minhas precauções diárias, variando rotas e horários. Ainda assim, 2 dias depois, encontrei meu para-brisa estilhaçado no estacionamento da delegacia, um local supostamente seguro. Solicitei formalmente proteção e registrei o assédio, mas sem provas concretas além do cartão. As medidas foram limitadas a patrulhas ocasionais em minha residência. Uma semana depois, avistei Miguel observando meu prédio de longe. Ao tentar abordá-lo, ele desapareceu entre os becos do bairro. Tentei contatar o oficial responsável por sua liberdade condicional, apenas para descobrir que Miguel não havia comparecido a nenhum encontro obrigatório desde sua saída. Quando as autoridades verificaram seu endereço registrado, encontraram o apartamento intacto, suas malas ainda fechadas, como se nunca tivesse realmente se estabelecido ali. Miguel havia planejado seu desaparecimento cuidadosamente. O ponto de ruptura veio quando recebi um envelope marrom em minha caixa de correio. Dentro, dezenas de fotografias minhas, saindo do trabalho, jantando com amigos, até momentos íntimos com minha namorada em nosso apartamento. As imagens eram recentes e tiradas de diferentes ângulos e distâncias, mostrando que ele me observava constantemente. A última foto era particularmente perturbadora. Uma antiga imagem nossa durante um treinamento, com as palavras "Você está morto", escritas em vermelho no verso. Não era mais apenas assédio, era uma ameaça clara e metodicamente planejada. Apresentei todas as evidências às autoridades, que finalmente emitiram um mandado de prisão contra Miguel por violação da condicional e ameaças. Sua foto foi distribuída para todas as delegacias da região e fui temporariamente afastado de operações de campo para minha segurança. 3 semanas depois, enquanto dirigia para uma consulta psicológica obrigatória, parte do protocolo após ameaças contra oficiais, avistei o carro de Miguel no trânsito, um sedã cinza que reconheceria em qualquer lugar. Imediatamente informei minha localização pelo rádio e comecei a segui-lo discretamente, mantendo distância segura enquanto aguardava reforços.
Antes que pudessem chegar, uma chamada de emergência máxima interrompeu todas as comunicações. Um ataque com múltiplas vítimas em um ônibus a apenas 2 quarteirões de minha posição. O protocolo exigia resposta imediata de qualquer oficial nas proximidades, independente de sua situação atual. Abandonando a perseguição, dirigi até o local com luzes e sirene. Ao chegar, a situação já estava parcialmente controlada. O agressor principal havia sido contido por outros policiais. Enquanto ajudava a estabelecer um perímetro de segurança, um disparo ecoou pelo local. O oficial Johnson, que estava ao meu lado, caiu instantaneamente, um tiro preciso na cabeça, disparado de algum ponto elevado próximo. Nos segundos de confusão que se seguiram, identifiquei uma figura com jaqueta escura e capuz, correndo entre os edifícios. O centro de comando, já ciente da situação e recebendo imagens de um helicóptero de apoio, confirmou pelo rádio: atirador identificado se movendo para leste. Autorização para usar força necessária concedida. Ele já abateu um oficial e está armado. Anos de treinamento tático me fizeram perceber que persegui-lo pelas ruas seria arriscado para civis e outros policiais. Comuniquei meu plano. Vou interceptá-lo do alto. Preciso de cobertura e um rifle de precisão. Em minutos, posicionei-me no terraço de um edifício comercial que oferecia visão clara da área para onde o atirador se dirigia. Com o rifle preparado, observei através da mira telescópica enquanto equipes terrestres direcionavam o suspeito para uma área isolada. Quando ele emergiu em um espaço aberto, confirmei visualmente. Mesmo à distância e com o rosto parcialmente coberto, reconheci seus movimentos. Era definitivamente Miguel. Ele carregava um rifle tático e se movia com precisão militar em direção a uma posição que lhe daria linha de tiro para mais oficiais. O centro de comando foi claro. Atirador se preparando para nova posição de disparo. Você tem autorização final. Com respiração controlada, fiz os ajustes necessários e pressionei o gatilho. O impacto foi preciso e Miguel caiu instantaneamente. Quando as equipes de solo o alcançaram e removeram seu capuz, a confirmação oficial veio. Era Miguel. A investigação subsequente revelou seu plano meticuloso. Ele havia orquestrado o ataque ao ônibus como distração, sabendo que eu estaria na área após me seguir por dias. O objetivo era me atrair para uma emboscada, mas minha decisão de assumir uma posição elevada frustrou seu plano. Em seu esconderijo, encontraram mapas detalhados de minhas rotas diárias, equipamentos de vigilância e um diário descrevendo como planejava me matar lentamente. O ataque não era apenas vingança, era uma obsessão que havia consumido cada momento desde sua saída da prisão. Durante as semanas de investigação que se seguiram, descobrimos que Miguel havia atirado em Johnson por engano. Na confusão e distância, confundiu-o comigo devido ao uniforme similar e constituição física parecida. Hoje, 4 anos após aquele confronto final, ainda carrego o peso daqueles eventos. Passei por extensas avaliações psicológicas e aconselhamento, um processo necessário para processar não apenas o trauma de tirar uma vida, mas a complexidade de tirar a vida de alguém que um dia considerei um irmão. Continuo na força policial, agora treinando equipes táticas especiais e desenvolvendo protocolos para identificar comportamentos problemáticos entre oficiais antes que se tornem perigosos. Cada novo recruta que oriento recebe uma lição sobre como a integridade não é negociável e como as escolhas que fazemos moldam não apenas nossas carreiras, mas nossas vidas inteiras. Miguel poderia ter sido um dos melhores. Tinha o talento, a inteligência e o carisma necessários, mas escolheu um caminho que o consumiu e, eventualmente, o destruiu. Às vezes, quando as luzes estão apagadas e o silêncio da noite se instala, ainda me pergunto se havia algo que eu poderia ter visto antes, algum sinal que pudesse ter mudado o curso de nossas histórias.
Mas aprendi que não podemos salvar aqueles que não desejam ser salvos e que algumas traições deixam cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Apenas aprendemos a viver com elas. Quando eu era criança, minha mãe sempre me dizia que o medo era algo que precisávamos enfrentar, mas se não conseguíssemos, o melhor era fugir correndo. Nunca compreendi realmente o significado dessas palavras até alguns meses atrás, quando me via em uma situação de puro terror. Antes de compartilhar minha história assustadora, deixe-me apresentar. Sou Mariana e, após concluir o ensino médio, fui aceita em uma universidade em outro estado. Naquele momento, fiquei extremamente empolgada com a ideia de deixar a casa dos meus pais. Não aguentava mais suas constantes brigas e sonhava com a liberdade de ter meu próprio espaço e controlar minha vida. No começo, tudo parecia perfeito e me sentia mais livre do que nunca. Porém, com o passar do tempo, comecei a perceber as consequências de sair para festas e me divertir sem limites com os amigos. Isso me fez negligenciar as aulas e recebi vários avisos da coordenação. Apesar das advertências, continuei no mesmo ritmo até que fui colocada em período probatório e, finalmente, após reprovar em várias matérias importantes, acabei sendo desligada da universidade. Nunca tive coragem de contar aos meus pais, pois temia que me obrigassem a voltar para casa. E isso era a última coisa que eu queria. Sem um lugar para morar e com pouco dinheiro, precisava encontrar um local para viver e um trabalho para pagar o aluguel o quanto antes. Procurei emprego por toda parte durante várias semanas. Entreguei currículos em lojas, restaurantes e supermercados até que finalmente fui chamada para uma entrevista em uma lanchonete. O gerente parecia desesperado por funcionários e me contratou no mesmo dia como garçonete. Era meu primeiro trabalho e adaptar-me à rotina foi um pouco difícil, mas consegui me acostumar. Embora alguns clientes fossem grosseiros e eu ficasse exausta após os turnos, no geral, estava satisfeita com meu novo emprego. Porém, não imaginava que essa experiência aparentemente tranquila se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tudo aconteceu há poucos meses, em um dia particularmente movimentado. Naquela noite, quando chegou a hora de fechar, 3 de nós ficamos para terminar o serviço. Um deles era um senhor chamado Roberto, que trabalhava na cozinha há anos. Ele raramente falava com alguém, mas sempre sorria e agradecia quando o ajudávamos. Apesar de quieto, notei que ele estava sempre atento a tudo o que acontecia no restaurante. O outro colega, Carlos, era um sujeito muito magro, com cerca de 29 anos, olheiras profundas e aparência desleixada. Ele também tinha um odor desagradável, como se não tomasse banho há dias. Embora não me incomodasse diretamente, sua presença sempre me deixava desconfortável. Nos últimos dias, tinha percebido que ele me observava de forma estranha, quando achava que eu não estava prestando atenção. Era um cara excessivamente falante e sempre repetia as mesmas histórias, principalmente sobre suas conquistas amorosas que, sinceramente, pareciam muito exageradas. Naquela noite, quando estávamos fechando, Carlos se aproximou e começou a falar comigo, como se estivesse ansioso para me contar outra de suas histórias. Imediatamente, senti uma onda de tédio me invadir. Disse a ele que precisava verificar se os banheiros estavam em ordem antes de irmos embora. Uma desculpa que usei para me afastar. Entrei no banheiro feminino apenas esperando ter um momento de paz. Era o único lugar onde podia escapar da confusão por alguns minutos, já que havia terminado a maior parte das minhas tarefas. Depois de alguns minutos, ouvi passos se aproximando e então bateram na porta. Era Carlos dizendo que estava entediado e queria conversar. Com frustração, respondi que estava ocupada e sugeri que ele conversasse com Roberto, mas ele não parecia entender meu desconforto. Todo mundo sabe que Roberto mal abre a boca. Vamos lá,
Só quero conversar um pouco com você, insistiu ele com uma voz que soava diferente do habitual. Tentei manter um diálogo educado, mas logo me entediei. Permaneci dentro do banheiro enquanto ele falava através da porta. De repente, o tom de sua voz mudou, tornando-se mais baixo e intenso. Ele começou a falar sobre sua vida íntima, e notei como sua respiração ficou pesada e irregular. Sabe, Mariana, tenho pensado muito em você ultimamente, disse ele. Acho que nós dois poderíamos nos divertir bastante juntos. Fiquei totalmente perturbada e pedi que me deixasse em paz, mas ele respondeu com uma voz quase irreconhecível, sugerindo que poderia me mostrar o quão bom era na cama. Nesse momento, fiquei tão assustada que gritei para que me deixasse em paz, e minha voz ecoou pelo banheiro. Depois disso, ouvi golpes fortes na porta como se ele tentasse abrir. Por sorte, tinha trancado a porta assim que entrei, mas isso não impedia que aquele homem continuasse tentando forçar a entrada. A porta era antiga e frágil, e a cada golpe eu podia sentir que não aguentaria muito tempo. Comecei a chorar e gritar por ajuda, esperando que Roberto me ouvisse. "Roberto, me ajuda! Por favor!" Gritei desesperadamente, mas não ouvi resposta, e comecei a temer que ele já tivesse ido embora, deixando-me sozinha com Carlos. Depois de vários golpes, a madeira envelhecida ao redor da fechadura começou a ceder. Com um estalo forte, Carlos conseguiu quebrar a porta. Subitamente, ele estava na minha frente, com o olhar fixo em meu corpo de uma maneira que me fazia sentir extremamente vulnerável. Seu rosto estava vermelho e suado, e um sorriso perturbador se formou em seus lábios, enquanto seus olhos pareciam febris. "Claro que você quer que eu te satisfaça, querida", disse enquanto se aproximava lentamente. "Sei que você tem me provocado há semanas." Fiquei paralisada de medo, encurralada entre a parede e a pia. Sem uma aparente saída, tentei reunir coragem para me defender como pudesse. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Nesse exato momento, ouvi um estrondo atrás de Carlos. Ao olhar por cima do ombro dele, vi Roberto na entrada do banheiro segurando o gargalo de uma garrafa quebrada que havia pego do bar. Foi só então que percebi que Roberto havia golpeado Carlos na cabeça com a garrafa. Apesar do sangue que escorria pela lateral de seu rosto, Carlos parecia não sentir dor, provavelmente por estar sob efeito de alguma substância. Ele se virou brevemente para Roberto antes de voltar sua atenção para mim, agarrando-me com suas mãos ossudas com uma força surpreendente. Tentei me debater, mas o medo tornava meus movimentos lentos e descoordenados. "Me solta!" gritei, enquanto Roberto pulava sobre Carlos, tentando afastá-lo de mim. Carlos, com uma força inesperada, empurrou Roberto com tanta violência que o fez cair no chão, batendo a cabeça contra a parede do banheiro. O terror me deixou temporariamente incapaz de reagir. O pânico me congelou completamente, e quando pensei que tudo estava perdido, as palavras da minha mãe ecoaram na minha mente. "Lute ou corra." Aquele conselho simples me deu o impulso necessário para sair do meu estado de paralisia. Quando Carlos se voltou novamente para mim, consegui reunir toda a minha força e o empurrei para trás com um golpe no peito. Ele cambaleou, surpreso pela minha reação repentina, mas rapidamente tentou me agarrar novamente. Dessa vez, desviei para o lado e consegui passar por ele, correndo em direção à porta. "Você não vai a lugar nenhum!" gritou ele, tentando me alcançar. Corri pelo corredor em direção à saída da lanchonete o mais rápido que pude. Enquanto me aproximava da porta principal, ouvi as sirenes da polícia e vi as luzes azuis e vermelhas brilhando através das janelas. Um carro da polícia acabava de estacionar em frente ao estabelecimento. Senti um alívio imenso quando 2 policiais saíram do veículo e correram em minha direção. Embora ainda estivesse atordoada e ofegante, consegui explicar rapidamente o que estava acontecendo. "Ele está lá dentro. Por favor, meu colega Roberto está ferido." Mal tinha terminado de falar quando um dos policiais olhou por cima do meu ombro e gritou: "O suspeito está fugindo pelos fundos."
Vi-os correr na direção indicada, desaparecendo na escuridão do estacionamento traseiro. Depois de alguns momentos tensos, ouvi uma série de gritos seguidos por 3 tiros em rápida sucessão. Fiquei paralisada novamente, sem saber o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, um dos policiais voltou. Ele explicou que Carlos havia atacado sua parceira com uma faca que carregava no bolso quando tentaram detê-lo, e eles foram forçados a atirar. Carlos havia sido atingido e estava sendo atendido por paramédicos, mas seu estado era crítico. Lembrei-me de Roberto e informei ao policial que ele estava ferido dentro da lanchonete. Rapidamente, ele chamou reforços pelo rádio e entrou correndo no estabelecimento. Voltou pouco depois acompanhando Roberto, que caminhava com dificuldade, mas consciente. Ele tinha um corte na testa, mas não parecia gravemente ferido. O policial me explicou que Roberto havia conseguido ligar para a polícia assim que ouviu meus gritos, usando o telefone da cozinha. Foi esse alerta rápido que permitiu que a polícia chegasse a tempo. Abracei Roberto com lágrimas nos olhos, agradecendo por ter salvado minha vida. Nos dias seguintes, soube através da polícia que Carlos havia falecido no hospital devido aos ferimentos. A investigação revelou que ele tinha um histórico de problemas psiquiátricos e uso de drogas, além de uma ficha criminal com acusações anteriores de assédio. No dia seguinte ao incidente, pedi demissão da lanchonete e finalmente criei coragem para ligar para meus pais. Contei tudo o que havia acontecido, desde a expulsão da universidade até o ataque. Meu pai, como esperado, ficou furioso e exigiu que eu voltasse para casa imediatamente. Você vai pegar o próximo ônibus para casa e não quero ouvir nenhuma desculpa, disse ele com a voz trêmula de preocupação. Em outras circunstâncias, eu teria resistido a essa ordem, defendendo minha independência a todo custo. Mas depois do que tinha vivido, a ideia de voltar para a segurança da casa dos meus pais, mesmo com seus problemas e discussões, parecia não apenas aceitável, mas reconfortante. Hoje, meses depois do incidente, ainda estou lidando com o trauma. Faço terapia regularmente e estou lentamente reconstruindo minha vida. Embora saiba racionalmente que Carlos não pode mais me fazer mal, ainda acordo no meio da noite tendo pesadelos, vendo-o se aproximar e sussurrando aquelas palavras horríveis. Mas a cada dia me lembro do ensinamento da minha mãe e entendo finalmente que às vezes a coragem não está apenas em enfrentar o medo, mas também em saber quando é hora de correr. Eram 4:30 da madrugada, quando me dirigia ao meu trabalho na lanchonete da esquina. Eu fazia parte da equipe que abria o estabelecimento às 6 horas, mas naquele dia precisava chegar mais cedo. Minha gerente Camila havia me pedido ajuda extra, já que um dos funcionários do turno da noite precisou sair antes do horário previsto. Trabalho nessa lanchonete há quase 1 ano. Embora os horários sejam desafiadores, gosto da minha equipe, especialmente de Camila, que sempre foi compreensiva e atenciosa. Combinamos que eu enviaria uma mensagem ao chegar para que ela pudesse me deixar entrar, já que o local ainda estaria fechado. Ao me aproximar do estacionamento, notei algo que imediatamente me deixou desconfortável. Um homem estava parado próximo à porta principal, com as mãos dentro dos bolsos de sua jaqueta, fumando um cigarro enquanto olhava fixamente para o interior do estabelecimento. A chuva caía intensamente naquela madrugada, encharcando tudo ao redor. Era estranho que ele preferisse ficar ali, exposto à chuva gelada, em vez de buscar abrigo em algum lugar. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao perceber a forma como ele encarava a entrada, como se aguardasse ansiosamente que alguém abrisse a porta. Decidi estacionar o mais longe possível dele e enviei uma mensagem para Camila avisando que havia chegado. Para meu alívio, ela apareceu rapidamente com um guarda-chuva e juntas atravessamos a chuva em direção à segurança do interior pela porta dos fundos.
Bom dia, disse a ela, enquanto sacudia a água do meu casaco. Essa chuva não dá trégua. Camila não retribuiu meu sorriso. Em vez disso, me lançou um olhar preocupado e perguntou em voz baixa: Você viu aquele cara lá fora? Confirmei com a cabeça e ela trancou a porta rapidamente atrás de nós. Enquanto pendurávamos nossos casacos molhados, comentamos sobre o que alguém estaria fazendo ali fora àquela hora, debaixo de chuva. Camila sugeriu que talvez fosse apenas um cliente ansioso ou alguém sob efeito de álcool esperando que abríssemos. De qualquer forma, vamos ficar de olho nele, disse ela, claramente incomodada com a situação. Não abra a porta para ninguém até o horário normal de funcionamento, ok? Concordei e começamos nossa rotina matinal. Camila se encarregou de reabastecer os condimentos e organizar o balcão, enquanto eu preparava as máquinas de café e verificava os estoques. Ela mencionou que iria para o escritório nos fundos organizar o fechamento do dia anterior e me avisou para chamá-la se eu precisasse de qualquer coisa. Tentei me concentrar no trabalho, mas a imagem daquele homem na chuva continuava me incomodando. Cerca de 20 minutos depois, Camila me chamou com urgência. Venha ver isso rápido. Entrei no pequeno escritório onde ficavam os monitores de segurança. Camila apontou para uma das telas que mostrava o homem do lado de fora. Ele estava falando ao telefone, gesticulando de forma agitada. O sistema de câmeras externas captava parte do áudio devido ao volume alto com que ele falava, apesar do barulho da chuva. Você entende o que ele está dizendo? Perguntou Camila. Parece espanhol. Graças à minha madrasta colombiana, com quem convivi por alguns anos, eu conseguia compreender palavras básicas em espanhol. Prestei atenção e captei fragmentos da conversa. A maioria eram palavras soltas que não faziam muito sentido, até que ele disse algo que me gelou o sangue. Só tem 2 mulheres. Fácil. Quando abrirem. Não entendi tudo, mas o tom e algumas palavras-chave eram suficientemente claros. Quando ele desligou o telefone, tirou algo do bolso do casaco que parecia uma ferramenta grande, possivelmente uma chave de fenda. Precisamos chamar a polícia, disse Camila imediatamente, pegando o telefone do escritório. Não me parece que ele só quer o café da manhã. Enquanto Camila falava com a polícia, voltei para a área principal para verificar se o homem ainda estava lá. Para meu horror, ele agora batia insistentemente na porta de vidro, tentando olhar para dentro. Fiquei paralisada por um momento, sentindo o coração acelerar. Quando recuperei a compostura, fiz gestos indicando que estávamos fechados, esperando que ele entendesse e fosse embora. Mas ele não foi. Em vez disso, intensificou as batidas e começou a gritar. Embora a porta fosse grossa, podia ouvir sua voz alterada. Continuava falando em espanhol, mas agora conseguia entender mais palavras soltas devido ao volume. Entre insultos que prefiro não repetir, ele exigia que abríssemos a porta. Recuei para longe da entrada, tremendo. Havia algo profundamente perturbador em seu comportamento que ia muito além de um cliente impaciente. Suas mãos agora estavam escondidas atrás das costas, e seu olhar fixo me seguia enquanto eu me afastava. Camila voltou do escritório e me puxou para longe da vista dele. A polícia está a caminho, sussurrou. Eles têm uma viatura próxima daqui. Fique longe das janelas. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. As batidas na porta continuavam, intercaladas com momentos de silêncio ainda mais assustadores. Quando finalmente vimos as luzes da viatura policial refletindo nas paredes, senti um alívio imenso. Ao perceber a chegada da polícia, o homem imediatamente correu em direção ao estacionamento. 2 policiais saíram rapidamente do veículo e o perseguiram. Ele não chegou muito longe. Um dos policiais usou uma arma de choque quando ele tentou se esconder entre os carros. Observamos da entrada enquanto o algemavam e o colocavam na viatura. Antes de entrar no carro policial, ele virou a cabeça em nossa direção.
Seu olhar de ódio foi tão intenso que instintivamente dei um passo para trás, mesmo sabendo que ele não poderia me alcançar. Uma policial se aproximou para falar conosco enquanto seu parceiro lidava com o suspeito. Camila explicou a situação. Como ele estivera esperando do lado de fora, a conversa suspeita ao telefone e as batidas agressivas na porta. Enquanto prestávamos depoimento, ouvimos o homem gritando do carro policial, agora em um inglês quebrado, alegando que só estava com fome e queria comprar comida. A policial nos informou que fariam uma revista no veículo dele, estacionado do outro lado da rua. O que encontraram confirmou nossas suspeitas. Além da chave de fenda que tínhamos visto, havia fita adesiva larga, cordas e um frasco que os policiais suspeitaram conter algum tipo de sedativo. Não era o equipamento de alguém que só queria tomar café da manhã. Vocês tiveram sorte, comentou a policial. Fizeram a coisa certa não abrindo a porta e chamando a gente imediatamente. Depois que a polícia saiu, Camila e eu nos sentamos por um momento, tentando processar o que havia acontecido. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho, quase se transformou em algo terrível. A lanchonete permaneceu fechada naquela manhã. Nenhuma de nós estava em condições de atender clientes depois daquilo. Nas semanas seguintes, a gerência instalou botões de pânico e melhorou o sistema de segurança. Camila estabeleceu novas regras. Ninguém mais abriria ou fecharia o estabelecimento sozinho, e as portas permaneceriam trancadas até o horário exato de abertura. Continuei trabalhando lá por mais um ano, principalmente porque precisava do dinheiro para meus estudos. Mas minha perspectiva mudou completamente. Passei a observar cada cliente com mais atenção, especialmente nas primeiras horas da manhã. Camila sempre verificava se eu não estava sozinha na entrada, e eu silenciosamente agradecia por sua vigilância. A polícia nos informou que o homem tinha antecedentes criminais em outro estado, mas nunca soubemos todos os detalhes do caso ou quanto tempo ele ficou preso. Às vezes me pergunto se ele ainda está lá fora, esperando em algum estacionamento escuro. Aquela madrugada me ensinou que existem pessoas com intenções realmente perigosas que se escondem à vista de todos. Sem a cautela de Camila e meu conhecimento básico de espanhol, que me permitiu entender parte das intenções dele, tenho certeza de que a história teria terminado de maneira muito diferente. Há coisas que marcam nossa vida para sempre. Para mim, foi o que aconteceu numa noite de abril de 2000, quando eu tinha apenas 15 anos. Estou com 20 agora, mas as lembranças daquela noite ainda me causam arrepios. Desde que minha mãe faleceu quando eu tinha 3 anos, minha vida sempre girou em torno do meu pai. Éramos apenas nós dois compartilhando uma casa antiga que pertenceu aos meus avós. A construção estava se deteriorando com o tempo, com rachaduras nas paredes e rangidos no assoalho que pareciam sussurros noturnos. O estado precário da casa só aumentava minha sensação constante de insegurança. Tudo começou numa sexta-feira em que meu pai precisou trabalhar até tarde. Eu estava sozinha, concentrada em terminar um projeto escolar que deveria entregar na segunda-feira seguinte. Queria concluí-lo rapidamente para aproveitar o resto do fim de semana sem preocupações. Minha escrivaninha ficava na sala dos fundos, ao lado da cozinha. Nossa casa tinha apenas 2 entradas, a porta da frente e a dos fundos, que dava para um jardim desprotegido, sem cercas ou muros. Sentada ali, digitando no computador, eu mantinha um bom ritmo de trabalho, até que o telefone tocou. Naquela época, eu não tinha celular próprio. Meu pai tinha um, mas em casa usávamos apenas a linha fixa. Deixei o que estava fazendo e atendi. Do outro lado, ouvi a voz monótona de um vendedor falando rapidamente sobre um novo tipo de telhado. Ele despejava palavras sem parar, não me dando chance de interrompê-lo. Quando finalmente consegui falar, expliquei que apenas alugávamos a casa e não estávamos interessados.
Desliguei e voltei ao meu projeto. Cerca de 20 minutos depois, o telefone tocou novamente. Ao atender e dizer alô, só ouvi o silêncio seguido de uma respiração profunda. Repeti alô com mais firmeza e então reconheci a voz do mesmo vendedor, agora se desculpando por ter ligado por engano. Achei estranho, mas desliguei e tentei me concentrar novamente no trabalho. Quase imediatamente, o telefone tocou pela terceira vez. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Atendi com um tom irritado. O que foi? Mais uma vez, só ouvi aquela respiração inquietante do outro lado. Parecia que a pessoa queria me intimidar com seu silêncio. Por favor, já disse que não somos os donos da casa. Pare de ligar, disse com firmeza antes de desligar. Para tentar me acalmar, fui até a cozinha buscar um refrigerante. Enquanto abria a geladeira, tive a estranha sensação de estar sendo observada. Olhei ao redor nervosamente, lembrando de todos os filmes de terror que já tinha assistido. As sombras nos cantos da cozinha pareciam mais escuras e ameaçadoras. Para afastar esses pensamentos, voltei para a sala e liguei a televisão, deixando o projeto de lado por um momento. O barulho familiar dos programas me tranquilizou um pouco. Após aproximadamente 1 hora, comecei a relaxar e quase adormeci no sofá. Foi quando o telefone tocou novamente, me fazendo saltar. Desta vez, hesitei em atender. Deixei que tocasse várias vezes, esperando que talvez fosse meu pai ligando para saber como eu estava. Quando finalmente criei coragem para atender, corri até o telefone. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz do homem falou calmamente. Você tem uma casa bonita. Aquelas palavras me gelaram por completo. Como ele poderia saber como era minha casa? Enquanto tentava processar o que havia acabado de ouvir, um barulho vindo da cozinha me fez congelar. O som inconfundível da porta dos fundos se abrindo e fechando. O pânico tomou conta de mim. Com as mãos trêmulas, desliguei o telefone e imediatamente tentei ligar para meu pai. Após alguns toques, alguém atendeu. Por um breve segundo, senti alívio, até perceber que não era a voz do meu pai. Está assustada, querida? Perguntou o homem do outro lado, com a mesma voz do suposto vendedor. Minha mente entrou em colapso. Desliguei o telefone e fiquei paralisada por alguns segundos, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Minha respiração acelerou e comecei a andar em círculos, tentando decidir o que fazer. Finalmente, corri para o quarto do meu pai, o único da casa com uma fechadura confiável. Tranquei-me lá dentro e me encolhi contra a parede, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O telefone da casa continuou tocando incessantemente, cada toque aumentando meu desespero. Enquanto estava escondida, comecei a ouvir sons pela casa. Passos leves, o ranger do assoalho e o que pareciam ser sussurros distantes. É só o vento, repetia para mim mesma. Mas nem eu acreditava nisso. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi a porta da frente se abrindo e a voz do meu pai chamando meu nome. Nunca senti tanto alívio na vida. Saí correndo do quarto e me joguei em seus braços, soluçando. O que aconteceu? Por que você está desse jeito? Ele perguntou, visivelmente preocupado. Entre lágrimas, contei tudo sobre as ligações e o barulho da porta dos fundos. À medida que falava, vi o rosto do meu pai empalidecer. Ele então me revelou algo que tornou tudo ainda mais assustador. Seu celular havia desaparecido do escritório naquele dia. Alguém no trabalho deve ter pegado meu telefone sem permissão, explicou ele, passando a mão pelos cabelos em sinal de nervosismo. Isso significa que a pessoa que me ligou conhece você? Será que entrou na nossa casa? Perguntei, tremendo só de pensar na possibilidade. Vamos verificar tudo, disse meu pai, pegando um taco de beisebol que guardávamos no armário da entrada. Inspecionamos cada cômodo da casa, verificando janelas e portas. A porta dos fundos estava destrancada, o que confirmou que alguém poderia ter entrado. No entanto, nada parecia fora do lugar ou roubado.
Amanhã mesmo vou à polícia, garantiu meu pai, me abraçando forte. E vou descobrir quem fez isso, prometo. Na manhã seguinte, antes de ir à delegacia, meu pai passou em seu escritório e encontrou seu celular exatamente onde deveria estar, sobre sua mesa. O histórico de chamadas havia sido completamente apagado. Ele questionou vários colegas, mas ninguém admitiu ter pego o aparelho. Nas semanas seguintes, meu pai instalou novas fechaduras em todas as portas e janelas, colocou câmeras de segurança nos pontos principais da casa e até contratou um serviço de alarme. Mas nenhuma dessas medidas conseguiu restaurar minha sensação de segurança. Durante meses, eu pulava a cada vez que o telefone tocava. Comecei a ter problemas para dormir sozinha e desenvolvi um medo constante de ficar em casa sem companhia. Meu pai chegou a ajustar seus horários de trabalho para estar mais presente. O que mais me perturbava era pensar que aquela pessoa poderia ser alguém próximo ao meu pai. Um colega que ele cumprimentava todos os dias, alguém que sorria para ele enquanto guardava um segredo sombrio. Essa ideia me atormentou por muito tempo. Gradualmente, com o passar dos anos, o medo foi diminuindo. Hoje, 5 anos depois, consigo falar sobre o ocorrido sem o mesmo pânico de antes. Nunca descobrimos quem fez aquelas ligações ou se realmente alguém entrou em nossa casa naquela noite. A polícia investigou, mas sem provas concretas, o caso acabou sendo arquivado. Uma coisa é certa. Aquela experiência mudou para sempre minha percepção sobre segurança. Aprendi que, às vezes, o perigo pode vir de onde menos esperamos e que a linha entre paranoia e precaução pode ser muito tênue. Meu pai e eu acabamos nos mudando daquela casa no ano seguinte, mas as memórias daquela noite de abril permaneceram comigo, como um lembrete silencioso de que nem sempre estamos tão seguros quanto pensamos. Esta história aconteceu no final dos anos 80, quando eu tinha 19 anos e acabava de sair do ensino médio. Como muitos jovens da minha idade, eu estava em uma encruzilhada sobre o que fazer com meu futuro. A universidade não me atraía nem um pouco naquele momento. Vários amigos meus estavam conseguindo bons empregos sem diploma superior, o que me fazia questionar se realmente precisava de mais estudos. Decidi então mergulhar no mundo do trabalho e consegui meu primeiro emprego de tempo integral como recepcionista noturno em um hotel antigo da minha cidade. Se você nunca trabalhou em recepção noturna, é uma mistura de tarefas: atender hóspedes que chegam tarde, organizar as chamadas para a manhã seguinte e fechar as contas do dia. Apesar da minha típica atitude despreocupada de adolescente, eu gostava bastante desse trabalho, talvez por ser minha primeira experiência profissional e tudo parecer uma novidade empolgante. O hotel onde eu trabalhava parecia saído diretamente de um filme de terror. Era uma construção velha, com 3 andares, um balcão de recepção que dava vista para um estacionamento enorme e quartos distribuídos em formato de U. Da minha posição, eu conseguia ver praticamente todos os quartos, com exceção de algumas janelas nas laterais que ficavam em meu ponto cego. Logo nos primeiros dias, um funcionário mais antigo me alertou para nunca subir ao 3º andar durante o turno da noite. Quando perguntei o motivo, ele apenas disse que coisas estranhas haviam acontecido lá e que a gerência preferia manter aquele andar fechado durante a madrugada. Aquilo despertou minha curiosidade, mas decidi seguir a orientação, pelo menos por enquanto. Durante semanas, meu trabalho transcorreu sem incidentes. O hotel ficava afastado das principais rotas turísticas, então, mesmo na alta temporada de inverno, nossas noites eram geralmente tranquilas. Os poucos hóspedes que apareciam eram principalmente clientes habituais ou viajantes perdidos que encontravam nosso letreiro por acaso. Numa segunda-feira particularmente calma, tudo mudou.
Eu havia acabado de terminar minha ronda para verificar se os aquecedores estavam funcionando corretamente. Voltei para a recepção, me sentei no pequeno escritório atrás do balcão e estava prestes a começar a organizar alguns papéis, quando decidi dar uma olhada nas câmeras de segurança. Foi quando o vi, um homem vestido completamente de preto, parado próximo às janelas laterais, fora do alcance direto das luzes externas. Ele olhava ao redor como se verificasse se estava sendo observado. Algo em sua postura me deixou instantaneamente alerta. Enquanto eu observava, ele tirou uma balaclava preta do bolso e a colocou na cabeça. Meu coração disparou. Não precisava ser um gênio para entender o que estava acontecendo. O hotel estava praticamente vazio. Eu estava sozinho na recepção. E aquele sujeito claramente não tinha boas intenções. Sem pensar duas vezes, saltei da cadeira e corri para a porta principal. Através das janelas de vidro, vi que ele também corria em direção à entrada. Foi uma corrida contra o tempo, com meus tênis deslizando pelo piso recém-encerado. Cheguei primeiro à porta e girei a chave na fechadura exatamente no momento em que sua mão alcançava a maçaneta do lado de fora. A balaclava que ele usava tinha apenas uma abertura para a boca, e pude ver sua expressão mudar para desagrado quando percebeu que a porta estava trancada. Nesse momento cometi o maior erro da minha vida. Em vez de recuar e chamar a polícia imediatamente, meu lado adolescente arrogante decidiu provocá-lo. Sorri debochadamente, como se tivesse ganhado algum tipo de jogo. Seu sorriso em resposta fez meu sangue gelar. Lentamente ele ergueu a mão e foi quando vi a pistola apontada diretamente para o espaço entre meus olhos. O som do cão sendo puxado ecoou em meus ouvidos mesmo através do vidro. Ele pressionou o cano contra a porta de vidro, colocando o dedo no gatilho. O tempo pareceu parar. Meu sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por puro terror. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos em segundos. Tentei me mover, correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo simplesmente não respondia. Estava completamente paralisado pelo medo. Fechei os olhos, esperando ouvir o estampido que encerraria minha curta existência. Mas o tiro nunca veio. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel, com os olhos fechados. Poderiam ter sido segundos ou minutos. Quando finalmente encontrei coragem para abrir os olhos, o homem havia desaparecido. Minhas pernas cederam imediatamente. Caí no chão, tremendo violentamente, com ondas de náusea subindo pela minha garganta. Arrastei-me até a cadeira mais próxima, curvei-me com a cabeça entre os joelhos e tentei recuperar o controle da minha respiração. Por que ele não atirou? A pergunta martelava em minha mente. Teria sido misericórdia? Medo de chamar atenção com o barulho? A arma estava descarregada. Eu nunca saberia a resposta, mas naquele momento só conseguia sentir um alívio avassalador por ainda estar vivo. Quando finalmente consegui me levantar, percebi que havia urinado parcialmente nas calças. Algo que nunca havia admitido para ninguém até hoje. A adrenalina começava a ceder, deixando-me exausto e com pensamentos mais claros. Precisava decidir o que fazer. Pensei em chamar a polícia. Mas o que eu diria? Um homem mascarado, que eu não conseguiria descrever, apontou uma arma para mim e depois desapareceu? Sem provas, sem testemunhas e com as câmeras de segurança do hotel sendo tão antigas que provavelmente não captaram nada útil. Além disso, havia o medo de que ele estivesse observando o hotel e pudesse voltar se visse viaturas policiais. Tomei uma decisão que, em retrospecto, não foi a mais sensata. Troquei de calças usando o uniforme reserva que guardava no armário da recepção e permaneci no hotel até o fim do meu turno. Não foi coragem. Foi uma mistura de choque, negação e medo irracional de abandonar meu posto. Passei as horas seguintes verificando obsessivamente as câmeras de segurança, sobressaltando-me com cada ruído. Na manhã seguinte, assim que meu substituto chegou, contei ao gerente sobre o incidente. Ele ficou visivelmente perturbado.
e disse que chamaria a polícia imediatamente. Eu entreguei minha carta de demissão no mesmo momento. Não havia quantia de dinheiro que me fizesse voltar àquele lugar. 2 semanas depois, ainda abalado pela experiência, liguei para a universidade local e perguntei sobre o processo de inscrição. Para minha surpresa, ainda havia vagas para o semestre que começaria na primavera. Meus pais ficaram extasiados quando contei que havia decidido continuar meus estudos. Nunca contei a eles o verdadeiro motivo da minha súbita mudança de planos. Como explicar que escolhi a segurança de uma sala de aula porque quase tive minha cabeça estourada por um assaltante? Que preferia enfrentar provas e trabalhos acadêmicos a encarar novamente o cano de uma arma? Hoje, olhando para trás, vejo aquela noite como um ponto de virada em minha vida. A universidade acabou sendo a escolha certa para mim, abrindo portas que jamais imaginei. É estranho pensar que precisei quase morrer para encontrar meu caminho. Às vezes, o medo pode ser o empurrão que precisamos para tomar as decisões que estamos evitando. E quanto ao homem da balaclava, nunca mais soube dele. Ocasionalmente, ainda acordo no meio da noite com a sensação do cano de uma arma pressionado contra minha testa. Nesses momentos, lembro que a vida pode acabar em um instante e que cada dia é uma segunda chance que nem todos têm a sorte de receber.